O nosso roteiro para entender isso passa por 5 passos. Primeiro, a geometria da realidade. Depois, o simbolismo do 2. Em seguida, o 3 e os atributos do ser. Logo após, o 4 e a manifestação. E, por fim, as 4 causas aristotélicas. Iniciando logo pelo primeiro ponto, a geometria da realidade e como a gente precisa redefinir o que os números significam de verdade. O primeiro passo aqui é esquecer um pouco aquela ideia de que os números servem só para medir quantidades exatas, tá bom? Mas aí vem a grande pergunta. O que os números realmente significam quando a gente para de só contar objetos? As culturas mais antigas não viam a matemática só como quantidade, mas como qualidade. Se a gente deixar de lado a contagem do troco no supermercado por um instante, qual é a natureza essencial de um número? A resposta que a cosmologia tradicional dá é simplesmente fascinante. Um número é uma forma específica de multiplicidade, mas que é medida pela unidade. Como assim? Pensa no conceito de uma dúzia. Uma dúzia só existe porque a gente pegou uma multiplicidade, 12 itens separados, e mediu isso tudo como uma única coisa, um bloco conceitual. Ou seja, o número é uma estrutura formal da realidade, não só um rótulo abstrato. Avançando para o nosso segundo passo, o simbolismo do 2 e a natureza dupla da existência. É aqui que a gente começa a ver esses princípios numéricos aparecendo nas coisas ao nosso redor. A questão é que existe uma oposição que se complementa em tudo o que existe. É a própria essência do número 2. De um lado, a gente tem o princípio determinante, que é ativo, é a forma, a essência do negócio. Do outro, o determinável, que é o sujeito passivo, a matéria pura. A biologia é um exemplo perfeito para isso da fonte original. Para gerar vida, é obrigatório ter um polo que determina e outro que recebe essa determinação, como os papéis masculino e feminino na reprodução celular. Sem essa dupla, nada de novo surge. Essa dualidade é exatamente essa combinação que não pode ser quebrada, essência e sujeito. Sem essa dança do número 2, dessa forma agindo diretamente sobre a matéria, absolutamente nada no mundo biológico ou físico poderia existir. Tudo que toma forma na natureza tem que respeitar as regras do número 2. Subindo mais um degrau, entramos no 3. Unidade, bondade e verdade. É a chamada tríade do ser. Se o 2 cria a estrutura dividindo e combinando forma e matéria, o 3 serve para medir como as coisas realmente atuam na realidade. A unidade, a bondade e a verdade são atributos inseparáveis de quem existe. Trocando em miúdos, qualquer coisa que exista no universo tem, ao mesmo tempo, essas 3 qualidades vitais. E olha que detalhe crucial, não estamos falando de moralidade. Não é sobre ser bonzinho ou malvado, mas sim descrições puras do que significa existir para valer. A analogia do pé de morango explicada na fonte deixa isso claríssimo. Quer ver? Passo 1, a unidade. É a essência única daquela plantinha de morango, o que faz ela ser exatamente ela e não um pé de alface. Passo 2, a verdade. É a planta de fato crescendo no mundo físico, agindo de acordo com a sua natureza interna. E o passo 3, a bondade, é quando a planta atinge o auge dela, gerando morangos suculentos. É a perfeição absoluta de para que ela serve. Quando algo cumpre sua função plenamente, dizemos que alcançou a bondade. O que nos leva para a seção 4, o 4 e a manifestação. Aqui a gente dá um salto enorme. Saímos daquela pura essência do número 3 e caímos de cabeça nas limitações e no peso real do universo físico. O número 4 traz a limitação que o mundo precisa ter. Enquanto o 3 é aquela perfeição da essência, o 4 é a restrição que faz as coisas serem físicas. Afinal, para existir no espaço e no tempo, as coisas precisam de fronteiras. Uma árvore não pode ocupar o espaço do Oceano Atlântico. O número 4 mapeia essas bordas sólidas, tornando a existência tangível e concreta. É o número das fronteiras da realidade material. E com isso, chegamos ao ponto mais alto da nossa explicação: as 4 causas aristotélicas. É aqui que aquele simbolismo denso dos números, principalmente do 2 e do 4, se âncora nas engrenagens elementais de tudo o que podemos observar e tocar. Essa sabedoria antiga cruza os elementos da natureza com a filosofia de um jeito impecável. O elemento fogo é a causa eficiente, cheio de força ativa. A terra é a causa formal, definida pela exclusividade e forma pura. O ar é a causa material, superadaptável e inclusivo. E a água é a causa final, com aquele poder atrativo de buscar o repouso. Vamos trazer isso para a vida real com um clássico exemplo do oleiro fazendo um vaso.
Primeiro, a causa material, ligada ao ar. Ela é literalmente o polo passivo do número 2 que a gente viu lá atrás, a matéria. Imagina a argila crua na mão do artesão. Ela é super maleável, aceita qualquer coisa. Ela está apenas aguardando passivamente. Sem esse material físico, sem essa base, nenhuma ideia sairia da cabeça para virar um objeto real. Mas a argila precisa de ação, não é? Aí entra a causa eficiente, que é puro fogo. É a força motriz, o poder prático e visível das mãos e da habilidade do olheiro. É aquela energia que pega o barro parado, tira ele da inércia e o joga no meio de um processo de movimentação e criação total. É a força que transforma a possibilidade em ação. Então chegamos à causa formal, conectada ao elemento terra. E olha que incrível a conexão. A causa formal é exatamente o princípio ativo, a forma do número 2, impondo o limite rígido do número 4 na matéria. É o design do vaso ganhando contorno exato. A terra é exclusiva. Quando o barro adquire o formato exato de um vaso, isso exclui irrevogavelmente ele de se tornar um prato, uma xícara ou uma estátua. A forma aplica os limites, e sem limite não existe realidade observável. Para encerrar todo o processo, temos a causa final, simbolizada pela água. Qual é o propósito que atraiu o oleiro para criar isso desde o começo? Segurar água fresca? Enfeitar uma mesa com flores? Esse objetivo final atrai todo o trabalho mecânico para a conclusão. A missão do objeto atinge seu repouso, exatamente como a água flui incansavelmente até achar um lugar tranquilo para se estabilizar no recipiente perfeito. Recapitulando rapidamente essa escalada lógica sensacional, o número 2 cria as partes essenciais de tudo através da forma e da matéria. O número 3 atualiza a existência de algo mostrando sua unidade, bondade e verdade. E o número 4 concretiza fisicamente as coisas, amarrando tudo isso através das 4 causas aristotélicas. Para fechar essa nossa análise de hoje, fica um desafio prático para quem está acompanhando. Olha em volta agora mesmo. Pega qualquer objeto comum perto de você, tipo a sua xícara de café ou até o celular que está usando. Consegue identificar as 4 causas de Aristóteles operando simultaneamente nele? A matéria, o fabricante, o formato exclusivo e o propósito final. Quando a gente treina os olhos para entender as coisas com base na geometria do simbolismo numérico tradicional, olhar para a realidade deixa de ser um caos confuso e vira um mistério elegantemente resolvido. Agradeço demais pela companhia nesta explicação fantástica e até a próxima imersão em direção aos segredos da nossa realidade.